Este é o jogo americano Favo de Mel. São duas peças com desenho de favo de mel e duas peças com abelhinhas ao centro. Nesta videoaula, eu vou dar o passo a passo das peças com favo de mel. Se você tiver interesse em ver a videoaula com as abelhinhas, o link está aí abaixo na descrição do vídeo. Esta é a versão para destros. Se você tem interesse na versão para canhotos, o link também estará aí abaixo na descrição do vídeo. Eu sou André Almeida, designer de crochê. Seja bem-vindo a mais uma aula deste canal. Eu escolhi o fio Eco Amigurumi da Euro Roma para fazer essa peça. É um fio de algodão muito utilizado para fazer amigurumi, mas que pode ser usado em outras peças também. Acho que até mesmo em vestuário. A trama ficou bem fechadinha do jeito que eu gosto. A tex desse fio é 516, portanto, pode ser usado qualquer fio de algodão com tex aproximada desse valor, que vai dar o mesmo resultado. Esse fio tem um toque muito macio, as cores são muito lindas. Esta é a cor 450, ouro. A indicação do fabricante é de agulha 3 milímetros para esse fio, mas o meu ponto é um pouco folgado, e então eu optei por usar agulha 2 milímetros para ficar esse efeito bem fechadinho. Quem tiver o ponto um pouco mais apertado pode usar agulha 2,5. Eu gosto de puxar o meinho do fio, achar a pontinha e manter na própria embalagem. Olha, a pontinha está aqui. Então, eu gosto de ir puxando do centro do fio e manter dentro da própria embalagem para o fio ficar mais limpinho, assim, protegido. Eu vou fazer um cordão de 93 correntinhas. 93 correntinhas prontas, vou começar a fazer a primeira carreira, já fazendo as marcações do favo de mel. Vou erguer 5 pontos altos, trabalhando nessa alcinha aqui atrás da correntinha. Sempre importante trabalhar a primeira carreira pegando a alcinha de trás da peça, para a peça ficar com flexibilidade. Para fazer o primeiro ponto alto, eu vou inserir a agulha na laçadinha lá de trás da primeira correntinha e fazer um pontinho baixo. Depois vou inserir a agulha aqui nessa frentezinha do ponto baixo e fazer outro ponto baixo em cima. É assim que eu subo o primeiro ponto alto de cada carreira. Você pode fazer subindo correntinha, subindo falso ponto alto, da maneira que você se adaptar melhor para trabalhar. Então, aqui tem um ponto alto, vou fazer mais 4. Feitos 5 pontos altos, eu vou fazer uma correntinha e uma sequência de 9 pontos altos. Eu vou pular uma correntinha aqui embaixo, fiz uma correntinha aqui em cima, pulo uma aqui embaixo, porque isso aqui é um quadradinho. Toda vez que fizer um quadradinho, eu vou fazer uma correntinha e pular um ponto aqui embaixo. Então, faço o quadradinho e 9 pontos altos seguidos, pegando a laçadinha de trás da correntinha. 9 pontos altos, um quadradinho, ou seja, faço a correntinha lá, pulo a correntinha aqui, e agora eu vou fazer 13 pontos altos. Treze pontos altos, um quadradinho. Então, eu faço uma correntinha lá, pulo uma correntinha aqui embaixo, vou fazer 9 pontos altos em um quadradinho, 13 pontos altos em um quadradinho. Vou seguir fazendo 9 pontos, um quadradinho, 13 pontos, um quadradinho, 9 pontos, um quadradinho, até o final da carreira, onde vai terminar com a sequência de 9 pontos e um quadradinho. Depois de fazer a última sequência de 9 pontos altos, eu vou fazer um quadradinho, ou seja, uma correntinha e pulo um ponto lá embaixo, e 5 pontos altos. No início da carreira, antes de começar a fazer os favos, a separação dos favos, eu fiz 5 pontos altos. E aqui no final da carreira, também finaliza com 5 pontos altos. A sequência, então, são 5 pontos altos, o quadradinho, 9 pontos, um quadradinho, 13 pontos, um quadradinho, aí vem 9, 13, até o final, quando termina com 9 pontos, um quadradinho e 5 pontos altos. Vou virar e começar a carreira número 2. Faço inicialmente um pontinho baixo
E em cima desse ponto baixo eu faço mais um, pegando por aqui. Então, eu já subi a altura de um ponto alto, faço mais 3. O total no início da carreira é 4 pontos altos antes do primeiro quadradinho. Um quadradinho. Para fazer o quadradinho, eu vou fazer uma correntinha, pular esse ponto alto e vou começar a trabalhar os pontos altos e na sequência já, inclusive, dentro do quadradinho da carreira anterior. E aqui eu vou fazer 11 pontos altos. Fiz 11 pontos altos, um quadradinho, ou seja, uma correntinha, pula o primeiro ponto e começa a sequência. Essa é a carreira mais fácil, porque são 11 pontos altos, um quadradinho, 11 pontos altos, um quadradinho, não tem variação, é sempre 11 pontos e um quadradinho até o final da carreira. Bem fácil de fazer. Onze pontos altos, um quadradinho. Mais 11 pontos altos, um quadradinho. Fiz a última sequência de 11 pontos altos, agora eu vou fazer um quadradinho e terminar a carreira com 4 pontos altos. Tá? Ficou assim. Alguns estão diminuindo, outros estão aumentando, mas já já vai dar para entender essa sequência que é bem simples. Vou virar a peça, fazer o primeiro ponto alto, mais 2. Nessa carreira, inicia com 3 pontos altos, um quadradinho. A sequência agora são 13 pontos altos, um quadradinho, e depois 9 pontos altos e um quadradinho. Então, 13 primeiro. Veja, 13 pontos altos, um quadradinho, pula um ponto, e agora 9 pontos altos. Um quadradinho, e agora vai repetindo até o final da carreira. 13, 9, vai terminar com 13, e depois finalizar a carreira com 3 pontos altos lá no final. Terminei a carreira número 3, vou virar a peça, começar a carreira número 4 com 2 pontos altos. Um quadradinho. E 15 pontos altos. Esse já conta, já é o primeiro. Quinze pontos altos e 5 quadradinhos. Faz uma correntinha, pula um ponto alto. Esse é o primeiro quadradinho. Uma correntinha, pula um ponto alto. Segundo quadradinho. Terceiro. Quarto. E o quinto quadradinho, faço o ponto alto dentro do quadrado da carreira anterior. E esta é a sequência. Agora eu vou fazer mais 15 pontos altos. Então, já tenho 2. 15 pontos altos, 5 quadradinhos. 15 pontos altos, 5 quadradinhos, até o final da carreira. E essa foi a sequência de 15 pontos altos e 5 quadradinhos em toda a carreira. Na finalização, um quadradinho, 2 pontos altos. Viro, vou fazer a carreira número 5. Altos no início da carreira. 1, 2, e um ponto dentro do quadradinho. 3 pontos altos. Um quadradinho.
A sequência agora é de 13 pontos altos e um quadradinho. 13 pontos altos, um quadradinho. Agora são 9 pontos altos. E esse já conta, esse primeiro já conta. Um ponto alto em cada ponto de base, não importando se a base é uma correntinha ou se é um ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 9 pontos altos, uma correntinha, pulo um ponto. Portanto, 13 pontos altos, um quadradinho. 9 pontos altos, um quadradinho. E agora vai 13 pontos, 9 pontos, e assim eu vou repetindo. Perceba que está fazendo um desenho. Primeiro fechei os favos e agora eles estão abrindo. É esse o desenho. Ele vai se fechando e depois vai se abrindo. Carreira número 5 concluída. Uma sequência de 13 pontos altos, um quadradinho, 9 pontos altos, um quadradinho. Para finalizar aqui, depois do quadradinho, foram 3 pontos altos. Vamos para a carreira número 6. Viro a peça e vou fazer 4 pontos altos. Um quadradinho. E agora é aquela sequência gostosinha de fazer, que são 11 pontos altos, um quadradinho, 11 pontos altos, um quadradinho. Então, só vai repetindo. 11 pontos, um quadradinho, 11 pontos, um quadradinho em toda a carreira. 11 pontos, um quadradinho. E, novamente, 11 pontos, um quadradinho, 11 pontos, um quadradinho. Finalizei a carreira número 6. 4 pontos altos depois do quadradinho. E vou virar, ir para a carreira número 7. Carreira número 7 são 5 pontos altos e um quadradinho no início da carreira. Na sequência, 9 pontos altos. Esse já é o primeiro. Um quadradinho. E 13 pontos altos. Toda a sequência da carreira será essa. 9 pontos altos, um quadradinho, 13 pontos altos, um quadradinho. Olha como está fechando. É sempre assim, o favo, um está fechando, enquanto o outro está abrindo. Um fecha, o outro se abre. Sequência da carreira, 9 pontos, um quadradinho, 13 pontos, um quadradinho. E finaliza, depois do quadradinho, com 5 pontos altos. Terminei a carreira número 7, com 5 pontos altos no final da carreira. Viro. E vou fazer a carreira número 8. Agora são 6 pontos altos. No início da carreira. 1, 2 e 6. Na sequência, vou fazer 5 quadradinhos. Primeiro quadradinho, segundo, terceiro, quarto e quinto quadradinho. 5 quadradinhos. E assim eu fechei este favo. Enquanto este favo se fechou, o próximo está aumentando. Ele atinge o ponto mais largo, a base mais larga dele. Portanto, aqui eu vou fazer 15 pontos altos. E esta é a sequência da carreira. 5 quadradinhos, 15 pontos altos. 5 quadradinhos, 15 pontos altos. Finalizada a carreira número 8,
eu já tenho a sequência que precisa ser repetida para formar este desenho. Repetindo estas 8 carreiras, eu vou chegar nesse desenho. Tá vendo que aqui tem um favo completo? Aqui já tem um quadradinho, né? Não é um quadrado, tem 6 lados, é um hexágono, acho que é um hexágono. E aqui tem a metade do outro favo. Esse desenho repetido, forma esse design da peça. Então, a partir de agora, a carreira número 9 é só repetir a primeira. A primeira carreira que tem 5 pontos altos, um quadradinho, 9 pontos altos, um quadradinho, 13 pontos altos, um quadradinho. É só repetir a carreira aqui exatamente nessa sequência. E aí tem 3 possibilidades. Você pode, através do seu próprio desenho, ir olhando e entender que aqui vai começar a reduzir. Então, de repente, você vai olhando o seu próprio desenho e já consegue fazer a sequência, ou vai contando aqui embaixo, pode ser contando aqui embaixo ou olhando o vídeo. Você pode voltar o vídeo e começar de novo a sequência. E a outra possibilidade é olhar na descrição do vídeo, eu vou deixar a sequência desses pontos, porque aí você consegue printar a tela e ir seguindo. Vou deixar a carreira de 1 a 8 para você saber o que precisa ser repetido. Eu vou fazer aqui várias sequências até atingir o tamanho desejado. E no final eu te conto como finalizar a peça e quantas carreiras eu tive que fazer. Depois de 35 carreiras, ficou desta forma o desenho. Aqui tem uma carreira de bloquinhos e abaixo dela tem 3 carreiras de pontos altos, tá? Então, esse divisor aqui, onde tem as carreiras de bloquinho, para baixo dele tem 3 carreiras. Então, da mesma forma aqui, depois dessa carreira de bloquinhos, tem 3 carreiras aqui acima. Então, o desenho, ele está com as metades dos favos aqui e com as metades aqui do mesmo tamanho. Então, atente-se para fazer exatamente assim, a mesma quantidade de carreiras depois dessa divisão, para ele ficar harmonioso, os 2 lados do mesmo tamanho, com o mesmo formato de desenho. Agora eu vou fazer o acabamento ao redor dessa base. Então, eu vou fazer carreiras de ponto baixo. Esse é o lado direito, importante que essas carreirinhas de ponto baixo sejam feitas do lado direito, para ficar tudo bem harmônico. Vou levantar uma correntinha e começar a trabalhar aqui na lateral, carreirinhas de ponto baixo. Essa lateral já está toda com ponto baixo e isso deixa bem retinho. Olha a diferença aqui, aonde aparece ainda a torção dos pontos altos, e aqui, onde a torção dos pontos altos já foram encobertas pelo ponto baixo. Fica bem diferente. Agora, vou fazer aqui um ponto baixo em cada ponto de base. Então, eu fiz o último ponto dessa lateral, faço uma correntinha, e no mesmo ponto de base, eu faço mais um ponto. Fazendo assim o cantinho da peça. Agora eu vou trabalhar um ponto sobre cada ponto de base aqui, escondendo o fio do início do trabalho que ficou aqui. Eu ainda não havia arrematado, então esse fio está aqui. Nessa hora, aproveito para esconder. Pego cada base aqui e vou fazendo um ponto baixo, escondendo o pontinho do início, sempre no pezinho do ponto baixo. E quando chega no quadradinho aqui, também coloca dentro do quadradinho e faz o ponto baixo. Um em cada base. Lá no cantinho, eu vou fazer a mesma coisa, fazer os 2 pontos na mesma base, com uma correntinha, para fazer o canto. Nos 4 cantos, a gente vai repetir. Depois de fazer a primeira carreira de ponto baixo, a peça já fica totalmente retinha, já muda completamente a aparência. Mas eu ainda vou fazer mais 2 carreiras. Então, eu terminei de fazer a primeira volta todinha. E para fechar a carreira, eu já ergui uma laçada grande. Aqui está o último ponto da carreira, aqui está o primeiro.
e falta aqui a correntinha entre eles, que é para fazer a curva. Então, ao invés de correntinha, eu vou fazer o fechamento invisível. Como? Vou passar a laçada, essa laçada aqui embaixo da cabeça do primeiro ponto. Só que eu venho com a agulha lá de trás, pego a laçada e passo para trás, levo a laçada para trás do ponto, dessa forma, e criei, ó, criei aqui essa laçadinha que é o que fecha a curva, ó. Então, vou inserir a agulha aqui nessa laçadinha, vou inserir na ponta da laçada que levei para trás, puxar tudo, vou até ajustar primeiro, porque ela ficou um pouco grande. Seguro tudo aqui, puxo bem aqui o fio para a laçada não ficar tão maior do que as outras, subo e faço aqui uma correntinha. Subi a correntinha, vou começar a trabalhar um ponto baixo sobre cada ponto de base na volta todinha e vou fazer isso novamente, mais uma carreira. Eu já tenho uma carreira de ponto baixo concluída, já estou começando a segunda e depois vou fazer a terceira. E só quando eu estiver com as 3 carreiras prontas é que eu vou fazer uma carreira de ponto baixíssimo para o acabamento, mas eu já te mostro isso. E agora que eu finalizei as 3 carreiras de ponto baixo e cheguei no cantinho onde eu tenho o último ponto da carreira e o primeiro ponto. E aqui falta uma correntinha entre eles. Então, eu vou fazer essa correntinha e começar a fazer agora pontos baixíssimos. Então, é só inserir a agulha já aqui no primeiro ponto, puxar o fio lá de baixo e começar a fazer essa carreira de ponto baixíssimo. Um ponto baixíssimo em cada ponto de base. Procura fazer todos do mesmo tamanho, bem uniforme, porque isso aqui é o acabamento, vai ficar bem aparente. Olha como ele engrossa. Aqui eu tenho a espessura do americano sem o ponto baixíssimo e aqui com o ponto baixíssimo, que dá essa engrossada. É só fazer um ponto em cada ponto de base aqui, toda a volta, essa é a última carreira da peça. Estou finalizando os últimos pontos baixíssimos, faço mais um. Agora eu puxo o fio e faço um ponto invisível aqui, o ponto baixíssimo, o último, eu faço passando a agulha por trás do primeiro ponto, assim, ó. Agulha vindo de trás para frente aqui na cabeça do primeiro ponto baixíssimo, por trás do primeiro ponto baixíssimo e leva o fio para trás e volta ele aqui na base de onde ele saiu, fazendo assim o último ponto, o último que faltava, a última laçadinha. Agora é só arrematar os fios e essa peça já está pronta. Sitting in the basement apartment I rented with